A falta de oração e vigilância enfraquece os crentes diante das provações. Olha o que o Senhor Jesus disse à igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus ele está fazendo uma crítica aos cristãos mornos. Você precisa ler o contexto da igreja de Laodiceia para saber, né, o comportamento desses tipos de crente. Esses crentes eles estão equilibrando a vida espiritual com a vida secular. Porque a igreja de Filadélfia era uma igreja rica. Ela não sentia falta de nada, inclusive de Deus. Por quê? Porque essa igreja estava com compromisso em buscar as coisas desse mundo. Porque esse é o perigo, né? O risco que os ricos vivem. Por eles buscarem os prazeres dessa vida terrena, eles vão acabar negligenciando as coisas espirituais. E muitos desses ricos têm uma opinião muito boa de si mesmo e acha que não precisa mudar nada na sua vida, no seu comportamento. Jesus está dizendo, olha, vocês são como miseráveis, pobres, cegos e nus diante da minha presença. Então o Senhor ele está dizendo que aqueles que têm atitudes, né, como a igreja de Laodiceia, cristãos mornos, eles não têm fervor espiritual, eles negligenciam a vida espiritual por causa dos prazeres desse mundo. Ou seja, a começar da vida de oração. Porque quando um crente tem uma vida de oração, ele é um crente vigilante, ele é um crente que está sempre pronto, ele está preparado para fazer a vontade do Senhor, a obra do Senhor. Ele está observando aquilo que está ao seu redor, as ações do inimigo, as ciladas do maligno. Tudo porque ele vive uma vida de oração. Então o Senhor ele está chamando a sua igreja a ter fervor espiritual. E muitas vezes nós vemos essa característica da oração entre as mulheres. Eu não vou generalizar, tá? Mas é um comportamento que os homens acabam deixando a desejar. Os homens acabam achando que isso fica mais para as mulheres. Deixa as questões da liderança com os homens. E eles não assumem essa responsabilidade. Os homens devem ser líderes também na oração. E eu quero usar esse veículo para chamar a atenção, né, dos homens, para que possam viver a prática de oração. Às vezes são as mulheres que estão ali na frente da batalha, porque aqueles que oram, eles estão sempre à frente, sendo que o Senhor, ele chama a responsabilidade principalmente aos 5 ministérios, aos anjos da igreja, aqueles que estão ali, né, como escudo protetor da igreja. Os próprios apóstolos, eles constituíram os diáconos para o quê? Para eles se dedicarem à oração e ao ensino da palavra. Tem muitos que só querem ensinar a palavra, mas não querem viver a oração. E o Senhor nos chama a mudar essa atitude, porque isso é uma atitude de um cristão que vai viver uma vida arruinada espiritual. Porque olha que diz, né, a questão da falta de oração. A falta de oração é o primeiro passo para a queda espiritual de um crente, de uma igreja inteira. Sem vigilância, muitos se tornam presas fáceis do pecado, da frieza e das ciladas do inimigo. O Senhor, ele chamou a sua igreja para continuar vivendo uma prática de oração. Ele ensinou isso aos seus discípulos, para que os seus discípulos ensinassem todos os crentes. O crente precisa amar a oração. Quando existem as reuniões de oração, os verdadeiros cristãos, eles estão sempre lá.
Mas os outros negligenciam essa parte. Eles querem os resultados, mas não querem o processo, viver o processo. Então, o Senhor ele está chamando o seu povo para dobrarem os joelhos, porque é na oração que o Senhor também vai se revelar. Na oração nós falamos a Deus todas as nossas necessidades, tudo que nós sentimos, colocamos as nossas petições e o Espírito Santo traduz com gemidos inexprimíveis ao Pai e o Senhor ele se revela. Jesus ele se retirava para falar com o Pai e ali o Pai falava com ele e isso fazia que eles ficassem unidos. A igreja só vai estar unida com Cristo se ela estiver em oração. Oração, vigilância, obediência, tudo isso faz parte, são disciplinas espirituais do crente, para que o crente seja fortalecido, para que ele vença as batalhas, para que ele faça a obra do Senhor. Então a igreja do Senhor precisa dobrar os joelhos e orar muito, porque os dias são maus. Tudo que está acontecendo hoje está apontando para os eventos finais dentro da escatologia bíblica. E muitos estão muito dispersos. Outros estão completamente perdidos. Não sabem nada sobre a palavra de Deus. Não conseguem se situar, se orientar. Então, primeiramente, o cristão precisa orar. Para que as outras coisas comecem a se encaixar dentro desse processo da vida cristã.